Bom dia. Estar aqui no final do julgamento e tentar juntar tudo sempre é muito difícil para mim, porque o peso é sempre muito grande. E o trabalho de vocês simplesmente nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas estamos aqui. E uma das coisas que eu quero falar com vocês sobre as palavras que vocês nos deram, não só para mim, mas para o Estado também. Não só para o Sr. Taylor, mas para a família da Jade também. Não importa o que aconteça como resultado disso, ainda é uma tragédia. Ainda é um incidente muito terrível que aconteceu. E só há uma pergunta que precisamos responder: é se Blaze Taylor, na opinião de vocês e em suas mentes, é culpado além de qualquer dúvida razoável. Existe apenas uma pergunta, ou melhor, uma coisa. Que vamos pedir a vocês, que eu vou pedir a vocês, que Blaze vai pedir a vocês, que a família dele vai pedir a vocês. E isso é cumprir sua palavra. Cumpram a palavra que cada um de vocês nos deu. E isso é que vocês poderiam seguir a lei. Vocês não podem, nós não podemos construir um sistema de justiça baseado na emoção, baseado na compaixão, baseado apenas no simples fato de que uma tragédia aconteceu. Toda vez que um ente querido parte deste mundo, é triste e é uma tragédia. Mas isso por si só não pode conduzir o nosso sistema de justiça. O que não podemos fazer é dizer que só porque alguém perdeu a vida, que não precisamos seguir a lei, que não precisamos exigir que o Estado cumpra seu ônus da prova. Porque do contrário, esse sistema desmorona. Podemos falar sobre a dor que uma mãe sente quando perde um filho. Podemos falar sobre uma jovem linda e sua filha que não está mais entre nós. E se você não for humana, você não vai sentir dor. Mas se você for humana, você vai sentir dor. Mas isso não deve influenciar sua tomada de decisão. Para que essa coisa que chamamos de Constituição funcione, você precisa deixar isso de lado. E essa foi a palavra que você nos deu. Esse é o juramento que você prometeu cumprir. Há um ônus aqui. E eu menciono isso porque é por isso que estamos aqui. Não estou falando disso só para fazer cena. Não é isso que estou fazendo. Eu só estou te lembrando do que diz a lei. Eu só estou te lembrando do que rege este julgamento. Todo réu tem o direito garantido pela Sexta Emenda a um julgamento justo e imparcial. Todo cidadão acusado de um crime deve ter um julgamento justo e imparcial. O júri. E no final das contas, quando esses jurados tomam uma decisão sobre se ele é inocente ou culpado, eles devem considerar o ônus da prova e exigir que o Estado o cumpra. O que você não pode fazer é dizer, bem, então o que aconteceu com ele? Se ele não fez isso, então o que aconteceu com ele? Bem, eu não sei. Bem, eu também não sei. Bem, então ele deve ser culpado porque não provou pra gente que não foi ele.
Mas lembrem-se, nós não temos que fazer isso. Esse não é o nosso ônus. Eles é que devem provar para vocês o que aconteceu com a senhorita Bennet. Eles precisam provar, além de qualquer dúvida razoável, o que ocorreu naquela noite. Não somos nós, não é a defesa. Então você se pergunta, bem, o que aconteceu? Se ele não fez isso, o que aconteceu? Você vai dizer isso 1 milhão de vezes porque é uma reação natural ao que estamos enfrentando. Mas lembrem-se, enquanto vocês estiverem nessa jornada, deliberando lá atrás, analisando as provas, lembrem-se de que eles precisam provar isso para vocês. Vocês nunca podem colocar esse ônus sobre Blaise. Vocês não podem. No momento em que fizerem isso, o direito garantido pela Sexta Emenda a um julgamento justo desmorona. E quando isso desmorona, o sistema desmorona. E quando o sistema desmorona, você tem pessoas sendo condenadas injustamente e ficando na prisão por muito tempo tentando provar sua inocência. E não era assim que deveria funcionar. Não era assim que nossos fundadores pretendiam que funcionasse. Então, dito isso, vamos conversar sobre isso. Lembre-se, quando entramos aqui em 22 de junho de 2026, lidamos com uma conclusão oficial de morte classificada como indeterminada neste caso, pelo próprio médico legista do Estado. Ela tinha a opção de classificar como homicídio. Ela sabia dos fatos. Ela ouviu a doutora Carney muito antes de você. E ela não conseguiu determinar como a morte deveria ser classificada. Ela classificou como indeterminada. E ela ainda mantém a conclusão de que a morte é indeterminada. Agora você tem a tarefa de decidir se consegue ou não superar esse obstáculo. E concluir, além de qualquer dúvida razoável, que se trata de assassinato. Quero falar com vocês primeiro sobre os fatos deste caso e o que vocês aprenderam desde que chegaram aqui. O que eu não quero que vocês façam enquanto seguimos nessa jornada é entrar nesse ambiente e dizer para si mesmos: eu quero viver no mundo da fantasia. Eu quero que tudo seja perfeito. A vida não é perfeita. E quanto mais você envelhece, mais você aprende isso. Quanto mais você envelhece, mais difícil fica. Confie em mim quando eu te digo isso. E nós, que temos mais de 50 anos, podemos te contar sobre coisas que vivemos na vida que são boas, que são feias, coisas que aprendemos ao longo do caminho. Como tratamos as pessoas no passado, como interagimos com as pessoas no passado, como respondíamos às pessoas no passado e como respondemos às pessoas agora. Você aprende ao longo do caminho. Mas o que a vida não é um conto de fadas perfeito, todo certinho. Isso não é vida. Então vamos falar sobre Blaise e Jed. Elas se conheceram no Hind. Elas ficaram um tempo conversando, na verdade nem posso dizer que namoraram. Elas interagiram por um tempo, mas nunca chegaram a se encontrar de verdade. E lembre-se, elas são jovens. Elas tiveram relacionamentos casuais, não só entre si, mas também com outras pessoas. E não foi só a Blaise que namorou outras pessoas. As duas namoraram outras pessoas.
Elas eram adultas, elas consentiram. Ninguém fez nada de errado porque todas concordaram que você pode namorar outra pessoa e você também pode namorar outra pessoa. Talvez a gente não queira viver nossas vidas dessa forma, mas foi assim que elas escolheram viver a vida delas. Então, quando você ouve os fatos sobre Blaze mandando mensagem para outra pessoa, isso não era nada contra Jade, porque ela estava de boa com isso. Então, não deixe o Estado fazer você pensar que só porque ele estava namorando outra pessoa e mandou mensagem para essa outra pessoa, isso era algo nefasto ou errado. Não era. Ele não precisava esconder isso. Ela sabia disso. Najat contou isso. Ela disse isso para os policiais. Ela disse que eles não estavam num relacionamento sério, eles não eram exclusivos. Então, não importa quantas vezes o Estado diga que Blaze estava trocando mensagens com outra mulher, não há nada de errado nisso. E isso não tem nada a ver com o fato de ele ter cometido assassinato ou não. Não sigam por esse caminho. Mantenham o foco no objetivo de vocês aqui. E eu quero deixar claro quando digo que, quando estamos falando sobre fatos, se vocês se lembram no Vordaer, eu tinha um slide e nele estava escrito fatos em branco. E eu perguntei a cada um de vocês se tudo bem às vezes os fatos serem desagradáveis, mas que eu precisava compartilhar isso com vocês para que pudessem ter todos os fatos e chegar a uma decisão. Seria injusto com Blaze se vocês não tivessem todos os fatos. Então, não pensem que esses fatos que estamos apresentando são para culpar ou envergonhar alguém, porque não são. Mas seria injusto vocês não terem todos os fatos para que possam chegar a uma conclusão. Uma conclusão que faça sentido com base nas provas deste caso. Porque é assim que se chega a um veredito sólido. É por causa das evidências, não por simpatia e não por raiva. Eu quero lhes dar fatos. É só isso que eu quero fazer. Quando eles namoram nesse relacionamento casual, eles se conheciam há menos de 90 dias. Isso é um fato. Eles se encontraram em agosto e antes do final do mês já estavam fazendo sexo. Isso é um fato. E eles estavam fazendo sexo sem camisinha. Isso é um fato. Sabemos disso porque, do contrário, ela não teria engravidado nem considerado uma bênção. Então, quando ela descobre que está grávida, ela e sua melhor amiga tentam decidir quem era o pai. Porque naquela época ela não tinha certeza. Conversamos sobre isso com Najat. E, para mim, acho que esse é um fato crucial para você considerar. Porque se ela não tinha certeza de que Blaze era o pai do bebê... Ele também não tinha. Então você teria que acreditar que ele mataria ela e aquela criança sem nem saber se é dele ou não. Isso é um fato. Então ela conta para ele que está grávida. E ele não fica nada feliz com isso. Ela está. E isso é ótimo. Não há nada de errado com isso. Mas Blaze, por outro lado, conhecendo ela há apenas 90 dias, talvez ele não esteja feliz com isso. Eu garanto que ele não é o primeiro ser humano, na casa dos 20 anos, a ter uma gravidez inesperada e não ficar feliz com isso. Eu te garanto que ele não é o único ser humano que já se sentiu assim.
E eles querem que você acredite que esse é um fato horrível que daria a ele motivo para matar ela e o bebê. A maioria das pessoas na casa dos 20 anos que engravidam alguém que mal conhecem em menos de 90 dias, eu aposto que pelo menos metade delas não fica feliz com isso. Isso é coisa da vida real. Isso não é um fato nefasto. Isso é apenas coisa da vida real. Vou falar hoje com vocês sobre coisas da vida real. Porque se vocês se lembram, ouviram da Najá, elas estavam falando sobre a possibilidade de ir para a Indiana para fazer um aborto. Lembram que a Najá estava dizendo que eram 2 semanas, 8 semanas, é melhor você tomar uma decisão e rápido se é isso que você quer fazer. E ela disse, sim, eu preciso tomar essa decisão. Você ouviu esse depoimento. No final, ela decidiu ter o bebê, o que é um direito dela. Mas, de alguma forma, tudo bem ela considerar o aborto. Mas não era aceitável que Blaise considerasse isso. Isso não é justo. Não deixe que eles transformem isso em um fato nefasto que automaticamente vai te levar a ser acusada de assassinato. Ambos consideraram isso. É que a janela dela foi mais curta do que a dele. E seria injusto você puni-lo se não punir ela também. Então, em algum momento, eles conversam sobre isso. Aparentemente, Blaise ainda estava na mesma posição, mesmo depois que ela mudou de ideia. E ela, com a força que obviamente tem ou tinha, disse, olha, eu não vou mudar de ideia. Você já tomou sua decisão. Se não quiser fazer parte da vida desse bebê, pode ir embora. Por mim, tudo bem. E ele disse, tudo bem. Você não vê depois disso porque Najá, eu fiz essas perguntas para ela. Você não vê. Depois disso, Blaise ficava ligando para ela o tempo todo, tentando convencê-la a fazer um aborto, tentando manipulá-la para fazer um aborto, mandando várias mensagens, tentando acalmá-la. Porque se no final das contas o plano dele fosse tentar matar o bebê, faria muito mais sentido fazer isso logo no começo do que esperar até ela estar com quase 6 meses de gravidez. Por que você esperaria alguém chegar a 6 meses de gravidez se esse era o seu plano o tempo todo? Lembre-se, ela voltou a ter contato com ele no dia 31 de dezembro. Então ele vai enrolar e deixar o feto crescer mais 2 meses. Isso faria sentido. Ele podia ter feito isso antes. Isso teria feito sentido. Isso teria sido mais fácil. Um aborto espontâneo nos primeiros 90 dias, isso faz sentido. Algumas pessoas nem contam que estão grávidas nos primeiros 90 dias até terem certeza de que passaram do primeiro trimestre. Mas ele só vai esperar até ela estar com 6 meses de gravidez. Então ela toma a decisão. Ela diz, você segue seu caminho, eu sigo o meu. E ele respeita isso. Ele respeita os desejos dela. Agora, se ele estivesse tramando e arquitetando esse plano maligno, por que ele não começaria a manipulação imediatamente? Najá te disse isso, fale com ele. Ela queria ficar com ele, então teria sido fácil para ele fazer isso. Mas ele não fez. E eu acho que esse é um fato muito importante. Porque se você lembra daquela mensagem de texto que eles leram, com licença... Para você?
Eu quero relembrar aquela mensagem de texto. Aqui é a Jade. Lembre-se que leram isso pra você. Da próxima vez eu vou junto pra aventura, KK. Blaze diz que ok. Só se você quiser, claro. Aqui é a Jay, L Jade, KK. Ele diz, primeiro preciso ainda ter um emprego. E segundo, você provavelmente não vai viajar muito por um tempo. Quando a próxima temporada chegar, não acho que você vai poder simplesmente fazer viagens de última hora nos finais de semana, considerando que vai ter outras responsabilidades. Não estou tentando ser negativa nem nada, só estou sendo realista. Quer dizer, seria ótimo se você pudesse, mas é improvável. O que isso significa? Isso quer dizer que nesta época, no ano que vem, você será mãe. Ela tem 23, 24 anos, 24. Você vai ser uma mãe jovem. E isso vem com muitas responsabilidades, então comece a colocar a cabeça no lugar. E se essa vai ser a mãe do filho dele, deixa eu te dar um conselho. Um conselho. Homens que assumem suas responsabilidades querem que as mulheres, a mãe dos seus filhos, também assumam as delas, para que possam dar um bom exemplo para a criança que estão criando. Não deixe o Estado transformar isso em algo tipo, ai, ele foi tão malvado. Não, ele dizia a verdade para ela. E nós que somos mães sabemos a responsabilidade que é criar uma criança. Muitas vezes, você deixa de viajar porque precisa ficar em casa com seu filho. Você não pode viajar como costumava quando era solteira. Você precisa começar a pensar nessas coisas. O estilo de vida que você leva, saindo com suas amigas, bebendo e se divertindo, isso vai mudar. É isso que ele diz a ela, não por maldade, mas para ser realista. Qual o problema nisso? Então ele continua dizendo, ou ela diz, Kaká, ok, não quis deixar tudo tão sério, mas sim, as responsabilidades vão ser diferentes. Mas você ainda vai continuar vivendo a vida, só que de um jeito diferente. E eu entendo o pensamento realista sobre isso também. Faz parte da grande mudança, ela diz. E ele diz, especialmente para você. Eu me lembro de quando fiquei grávida. Minha mãe disse algo que nunca vou esquecer. Isso faz toda a diferença. Ela disse, querida, esse vai ser o seu bebê. Porque não há nada como uma mãe com seu filho. Os pais amam seus filhos. Sim, amam. Mas eles não amam do jeito que a mãe ama. Essa mãe se levanta toda manhã. Essa mãe tem que pentear o cabelo. Essa mãe precisa levar a criança lá fora e o pai também deveria participar. Mas a realidade é que os homens não chegam nem perto das atividades diárias que uma mãe faz com seu filho. Essa é a realidade. Provavelmente era algo que ele via diariamente com a mãe. Ela diz que não queria iniciar uma conversa séria com a gente. Desculpa. Ele diz, mas a gente não precisa, não tem que ser super sério. Eu só não queria vender ilusões, porque seria ótimo se você pudesse me acompanhar nas viagens de trabalho. Mas eu só sinto que não é realista, nem financeiramente, nem em termos de viabilidade, simplesmente pegar um voo do nada e sair para um fim de semana. Nós somos jovens. A grana já está curta. A gente não pode simplesmente gastar dinheiro com viagens de fim de semana e esse bebê está chegando. E eu posso mentir para você ou posso ser sincera com você. Blaze não venceria aqui, não importava. Se ele tivesse mentido e vendido um sonho, eles diriam isso a você. Mas agora ele está sendo verdadeiro com ela, sendo honesto com ela.
E agora isso também está errado. Você preferia que ele mentisse? O homem estava tentando ser honesto. O homem estava tentando ser responsável. E de alguma forma isso também está errado. Não é nada demais. Eu sei que você não quis dizer desse jeito, mas eu só não queria ser do tipo que fala: sim, vou te levar na próxima no ano que vem, sabendo que provavelmente é mentira. Ela diz: entendo totalmente, querida. Não é que nunca possa acontecer porque vou ter um bebê, mas sendo realista, não daria para ser de última hora. Planejar as coisas sempre será uma opção, mas a vida não para por causa disso. Risos. Ainda vamos ter uma vida, só que diferente. Ele diz: eu entendo, mas você não pode minimizar o quanto as coisas vão mudar para você. Você precisa ser realista que as coisas vão mudar muito para você e vão mudar drasticamente. Sua rotina diária não vai ser a mesma. Sim, a vida continua, mas ela é alterada para sempre e muda de uma forma drástica. Não estou dizendo que acabou nem nada disso, mas às vezes me preocupa quando você minimiza e age como se não fosse nada demais. E eu sei que você sempre quer ser super otimista e tudo mais, mas sinto que você precisa ser honesta consigo mesma sobre a situação e saber o que te espera no futuro. Agora vamos voltar um pouco com isso. Ele diz: às vezes me preocupa quando você minimiza isso. Isso significa que houve algo no passado que fez com que ele, com a mulher que potencialmente será a mãe do filho dele, começasse a ter conversas sérias com ela. Ei, cara, vamos planejar isso direitinho. Comece a pensar direito. Então tem alguma coisa acontecendo lá que fez com que ele sentisse que deveria ter essa conversa com ela. Se ela vai ser a mãe do filho dele, qual o problema nisso? Na verdade, isso pode ser bom. E então ele diz: só quero ter certeza de que você entende a gravidade da situação e que está se preparando para essas realidades. Só isso. Ela diz: não estou tentando minimizar as coisas. E às vezes eu posso ser super otimista. Ela admite isso sobre coisas que podem ser assustadoras. Mas eu realmente paro para pensar e processar que haverá mudanças drásticas na vida e me preparo para as realidades difíceis tanto quanto posso que estão por vir. Não estou tentando fazer parecer que tudo vai ser um mar de rosas. Eu estou ouvindo e entendendo tudo o que você está dizendo. Ele gostou e então ele diz: ei, que horas você vai trabalhar? Ela diz: por volta das 3. Ela não se chateou com a conversa. E se você se lembra, Sr. Devlin, quando ele estava testemunhando sobre algumas das mensagens de texto entre eles, você se lembra quando ela disse que ficava excitada quando ele falava sério com ela? É disso que se trata. Isso saiu da boca dela. Fico excitada quando você fala sério comigo. Algumas pessoas gostam de namorar e estar com pessoas que as motivam a serem melhores. Pessoas que as cobram, que as pressionam a melhorar. Eu sou a tia da Charmin. E eu sempre digo, eu nunca quero ser a pessoa mais inteligente da sala, porque como eu vou melhorar assim? Quando você se sente atraída por pessoas responsáveis e se conecta com elas, você espera que isso te faça uma pessoa melhor. Todos os nossos pais já nos disseram: preste atenção nos seus amigos. Preste atenção com quem você anda. Olhe para as 5 pessoas mais próximas e você verá o seu futuro. Então, ela não teria dito que fica excitada ao ter conversas sérias com ele se isso não fosse verdade. E essa foi a natureza daquela conversa.
Agora, houve muita conversa sobre como Blaze simplesmente ignorou completamente o bebê, ignorou totalmente a gravidez dela. Como se ele simplesmente a estivesse empurrando para o lado, esperando o momento perfeito para matar ela e a criança. Porque, se você perceber o tom daquela conversa por mensagem de texto, eles estavam falando sobre o futuro. Por que discutir o futuro se você pretende matá-la de qualquer forma? Nem precisava ter essas conversas. Você poderia continuar fazendo ela se sentir nas nuvens e feliz. Você não faz planos e não tenta ajudar a pessoa a ser mais realista sobre o que é preciso para ser mãe, se essa não é a sua intenção. Para que ela seja mãe. Isso nem faz sentido. Queria te mostrar algumas coisas, pois não deu para mostrar tudo no celular. Quando perguntei ao Sr. Devlin, havia bem mais lá dentro. Ele disse que sim, nós só fornecemos uma amostra. Então, algumas dessas mensagens de texto eram: Blaze me disse ontem à noite que ele assinou uma assinatura mensal de fraldas dessa empresa, Kudos RSRs. Por que ele faria isso? Se ele quisesse matar a criança. Você já disse que sabia que ele falou em dar o nome Jim ao bebê? Lembra quando perguntei isso para Nishaya Jackson? E ela disse que sim. Eu disse, bem, isso seria estar envolvido com o bebê, não é? Ela disse, quer dizer sim. Porque lembre-se, o nome dela é Jade, o nome dele é Blaze. E então eles iam chamar o bebê de Jim. Isso aí está envolvida. Pode não ter sido no nível que ela gostaria. E eu garanto para você, mais uma vez, se estamos falando da vida real, há muitas mulheres por aí que adorariam que seus parceiros fossem um pouco mais envolvidos com a criança. Com certeza, eu sei que eu gostaria. Aqui, o Blaze faz carinho na sua barriga RSRs às vezes. Se ele está planejando nomes, fazendo assinatura de fraldas e fazendo carinho na barriga dela, então o que estamos realmente falando é que ele não estava fazendo isso no nível que talvez ela quisesse. Ele não estava exatamente deixando de fazer isso. Vamos agora para o dia em questão, porque já sabemos como eles se conheceram. Sabemos como eles namoraram. Sabemos qual era o entendimento. Sabemos que ambas pensaram em aborto em algum momento. Uma mudou de ideia mais rápido que a outra. Elas voltaram a ficar juntas, estão tendo conversas realistas. E lembre-se, eu te falei sobre antes, durante e depois. Porque ninguém viu Blaze colocar cocaína na bebida da Jade. Ninguém viu isso. Isso é indiscutível. Ninguém viu o Blaze dar álcool para ela. Falaremos sobre isso mais tarde. Ninguém viu isso. Então, o que isso significa é que este é um caso baseado em provas circunstanciais. E para que vocês cheguem a uma conclusão adequada em um caso baseado em provas circunstanciais, porque esses são os mais perigosos. Porque ninguém vê o que aconteceu, vocês precisam considerar todas as circunstâncias que cercam o caso. Na maioria das vezes, o crime aparece na tentativa de encobrir tudo. Tenho certeza de que já ouviram isso. Então vocês têm a categoria do antes, a do durante e a do depois. O que sabemos, e como eu disse, não estou fazendo isso para envergonhar ninguém, porque se eu quisesse, eu teria um monte de mensagens ali sobre drogas e todo tipo de coisa, mas não é isso que estou fazendo. A única razão pela qual estou compartilhando essas informações com vocês é para que vocês possam ter os fatos, como eles realmente são.
Então, quando falamos sobre antes, só havia uma pessoa envolvida com drogas, e não era a Blase. Você não ouviu nenhuma evidência de Blaze comprando cocaína, fumando maconha, consumindo cogumelos alucinógenos, ficando bêbada, bebendo álcool. Na verdade, foi exatamente o oposto. A prova que vocês ouviram é que Blase não bebe e não usa drogas. No entanto, o que vocês ouviram é que Jade realmente bebe até ficar bêbada e ela usa drogas. Então isso é de antes. Lembrem-se, isso é circunstancial. Portanto, vocês devem considerar todos os fatos ao redor disso. Jade convida Blaze para ir até sua casa. Isso é importante porque Blase não sabia que Jade ia convidá-lo para ir até sua casa naquele dia. Ele tinha acabado de vê-la no dia anterior. Lembre-se, eles tinham ido ao Waffle House. Então já havia 2 dias seguidos em que ele estava com ela. Que ele poderia ter executado o plano elaborado, mas não fez isso. E então, espontaneamente, ela o convida para ir à casa dela de novo. Esse já é o 3º dia seguido agora. E então você vê aqui também, você vai estar livre por volta das 7 horas? Sim, eu adormeci assistindo Outer Banks e acordei com tiroteio no seriado. Mas sim, devo estar livre. Ellen kkkk. Acordei confusa, ASM. Ok, vou fazer planos pra gente. Você pode vir com roupa confortável pra minha casa. Ok, parece ótimo. Legal, estou saindo agora, ela diz. E isso é às 3h50. E ele diz, como foi o trabalho? Então agora esse plano espontâneo é às 3h50. Ele tem 3 horas para bolar o plano elaborado de matá-la. Lembre-se, ele não sabia que ela pediria para ele ir lá naquele dia. Então, ele vai até lá. Quando ele chega, são 7 horas. Ele está lá. E então Nijaya e Kiontai aparecem. Ele não sabia disso, né? Agora, se o plano dele sempre foi matá-la naquela noite, você pensaria que assim que Kiontai e Nijaya apareceram, se ele tivesse um pouco de juízo, ele desistiria do plano. Mas não, ele é ousado. Mesmo assim, a melhor amiga dela foi até lá, viu ele sozinho no apartamento com ela, grávida de quase 6 meses, 25 semanas, se não me engano, foi o que a autópsia disse. Ele decide, vou seguir com o plano e matá-la mesmo assim. Eles me viram aqui dentro, não importa. Eu vou fazer isso de qualquer jeito. E então eles comem. Nijaya e Kiontai, eles vêm, conversam e interagem. Ele os convida para ficar. Ele os convida para ficar. Por que você os convidaria para ficar se o seu plano é matá-la? Para ter testemunhas? Não. Então eles ficam, conversam. Ele está embaralhando cartas de Uno. Porque o assassino que não bebe nem usa drogas, joga Uno e depois mata mulheres grávidas no tempo livre. E então eles vão embora, depois conversam e dançam. Elas tiram selfies e então vem a ligação. São 9h29. A primeira ligação de Najee. E o motivo pelo qual eu quis apresentar dessa forma foi porque houve muita conversa sobre essa limpeza elaborada que ele deve ter feito. E eu queria que você visse que não houve tempo para isso. Porque agora estamos na fase do que aconteceu durante. Então, às 9h29, Naja liga e essa ligação dura 6 minutos e 9 segundos. Isso nos leva até 9h35 e alguns segundos.
E eu acho que o intervalo entre esse horário e quando ele liga para o pai dele às 9 horas 38 e 12 segundos é de cerca de 2 minutos. Agora veja bem. Jade está tendo uma emergência médica. Está acontecendo de tudo. Ela está espumando pela boca, tremendo e parece roncar. Pedem para ele limpar a boca dela com uma toalha e colocá-la de lado. Ele está tentando cuidar dela. Mas ele está sendo punido por isso. Se ele não cuidasse dela, teria sido punido por isso. Mas mesmo assim, enquanto ele está ligando ou na ligação às 9 horas e 29, quando Nidja diz que ela está dizendo: você colocou algo na minha bebida, o que você colocou na minha bebida? Você se lembra da mensagem de texto que Nidja enviou depois de ouvir: você colocou algo na minha bebida? Você está falando comigo? Eu quero que todo mundo pense no seu melhor amigo. E o seu melhor amigo te liga. Quero que você imagine isso. E você atende o telefone e diz alô. E eles dizem para você do outro lado da linha: você está me esfaqueando, você está atirando em mim, você está me matando. Você vai dizer: você está falando comigo? Você sabe que eles não conversam com... Você vai dizer: o que foi? O que está acontecendo aí? Preciso ir te buscar? Preciso ligar para o 911. Essa é uma reação natural. Mas em vez disso, você manda uma mensagem dizendo: você está falando comigo? Lembre-se, ninguém mais ouviu exatamente o que estava acontecendo naquela ligação. Ninguém, exceto Naji. Vamos analisar os fatos relacionados a isso. Por mais que ela diga que isso foi a pior coisa que ela já ouviu, a amiga dela estava em tanto perigo, em tanto sofrimento. Foi horrível, foi assustador. Ela sabia porque tinha acabado de sair de lá. Sabia que ele estava naquele apartamento. Ela estava naquele apartamento sozinha com o homem que, segundo ela, estava tentando matá-la. Mas ela não liga para a emergência. Em vez disso, ela liga para Keontae, que só conheceu Jaden 2 vezes. E aparentemente ele atende o telefone. Eles estão conversando. Pelo menos ele diz que conseguia ouvir ela tentando falar. Se ela tenta falar, a doutora Ola Sugar disse que precisa estar respirando para conseguir. Lembre-se que ontem realmente disse que ouviu a voz dela. Mas mesmo assim, por mais grave que Najah explique que seja, ele sai com os amigos dele do mesmo jeito. Pense sobre isso. Se fosse tão horrível e perigoso assim, por que esse cara colocaria a roupa dele e sairia mesmo assim? E então lembre-se, Najah, imediatamente depois de desligar, liga para a mãe da Jade e compartilha com ela o que ouviu, o que Jade disse. E apesar disso, a mãe da Jade manda uma mensagem para o Blase e diz: o bebê está bem, o batimento cardíaco está ok. Se fosse tão sério assim e as pessoas acreditassem na Najah ou na credibilidade dela, você acha que a mãe da Jay mandaria mensagem para aquele homem e daria uma atualização sobre o bebê? Você vai mandar mensagem para o homem que acabou de ser acusado de matar seu filho e dar uma atualização sobre o bebê? Você faria isso? Tem algo errado nisso. Mas foi isso que aconteceu. E então, logo depois daquela ligação, ele liga para o pai dele. No telefone com ele por 30 segundos, porque foi isso que ele disse ao policial que falou com o pai dele. E o pai disse: liga, filho, desliga e liga para o 911. O que você está fazendo falando comigo ao telefone? Ele faz isso e dentro de 60, então se essa ligação durou 30 segundos, isso nos leva para 9:38 e 42 segundos.
E às 9h38 Blas está ao telefone com o 911 e você ouviu essa ligação. Você ouviu o desespero na voz dele. Ele não sabia o endereço para passar a eles. Você se lembra daquela troca? Então, a única maneira de conseguir o endereço seria correr até a frente para pegar o endereço. Se vocês lembram do que ele disse, prestem atenção nisso. Ele disse que o endereço é 1522-1550 Lebanon Pike. Geralmente, quando as pessoas fornecem um endereço, é só um número. Faz sentido que ele tenha corrido para a frente do apartamento do condomínio, porque esse é exatamente o endereço que ele deu para eles. Então, depois disso, me desculpe, eu fui pelo caminho errado. Então, ele encerra a ligação com o 911. E ela liga de volta. Então, foram 6 minutos e, desculpa, a ligação para o 911 durou quase 9 minutos. Então, isso levaria ele até mais ou menos 9h47 e Nidja liga de volta para o telefone de Jade. E ele atende. Ele não precisava atender. Era o telefone do Jay. Ele podia ter dito que eu estava em uma emergência. Mas ele atendeu o telefone e deu uma atualização para ela. Fazendo a coisa responsável. Depois disso, essa ligação durou cerca de 2 minutos, segundo ela. Isso nos leva para cerca de 9h49. O SAMU chega às 9h48. Se você olhar aquele comprovante do SAMU, porque você tem o direito de ver as provas, vai mostrar que o SAMU chegou por volta das 9h48 e você ouviu ele dizer: "Eu consigo ouvir as sirenes." Acho que consigo ouvir as sirenes. E então ele sai correndo para buscá-los. Lembre-se que na ligação o homem diz: "Coloque ela de lado." Então ele fez isso. Se você lembra, mesmo sem querer, ela contou que Blaze correu para encontrá-los na porta. Então talvez ela tenha se virado enquanto ele estava fora, nós não sabemos. Mas ninguém está ligando para o 911 e fazendo todas aquelas coisas para ajudar, só para colocá-la de lado e tentar matá-la. Então agora o SAMU já está lá, então o tempo para limpar já passou. Onde estava todo esse tempo para ele limpar tudo? Não existe esse tempo, porque lembra que aquelas selfies foram tiradas menos de 60 segundos antes da ligação de emergência. Esse tempo simplesmente não existe. Então isso é durante. Então quando pensamos no durante, só houve uma pessoa que ligou para o 911? Só uma. Por mais grave e perigoso que tenha sido descrito, só uma pessoa ligou para o 911. Desesperado, correndo para pegar o endereço, fazendo tudo o que podia. Isso foi durante. Agora vamos falar sobre o que aconteceu depois da investigação. Escuta. O que é injusto é que 3 anos depois, Blas agora é colocado na posição de ter que provar que é inocente quando, primeiro, essa não é a lei e, segundo, muitas das provas já desapareceram. Isso é injusto. Como posso provar minha inocência se o detetive Reese disse que deixou a gravação da câmera de vigilância ser apagada? Como o detetive principal, não obtém as imagens daquela câmera de vigilância que teria mostrado Blaze indo e vindo, Naji e Keontae indo e vindo. Se ele correu até a placa, teríamos visto. Se ele chegou lá com algo na mão, álcool e ou cocaína, talvez nós tivéssemos visto isso no vídeo. Se outra pessoa apareceu lá naquele dia, talvez nós tivéssemos visto isso.
mas eles permitiram que fosse destruído. Blasey não sabia disso. Lembre-se, ele só foi preso 1 ano depois. Se ele soubesse que deveria, que o ônus seria invertido em relação ao que a lei estabelece, talvez ele mesmo tivesse feito a investigação. Mas ele confiava que a polícia faria a investigação porque esse é o trabalho deles. E sabemos que ela se encontrou com o traficante naquele dia, mesmo que tenha sido para Mário ou para quem quer que fosse. Se for uma overdose de drogas, quero que reflitam sobre isso. Se isso for uma overdose de drogas, por que o policial não iria falar com o traficante? Se fosse um crime financeiro, você seguiria o dinheiro. Como é que, em um crime relacionado a drogas, você nem se dá ao trabalho de falar com o cara que vendeu drogas para ela naquele dia, seja lá para quem fosse? Quer ela os tenha encontrado ou não, isso não cabe a nós descobrir. Mas ele não fez isso. Então agora você não fala com testemunhas-chave. E havia outros traficantes no nosso telefone também. Eles não ligaram para nenhum deles. Você deixou o vídeo de vigilância ser destruído, que possivelmente poderia tê-lo inocentado. Mas nunca vamos saber disso. E agora ele será punido por isso. Você deixou o copo que supostamente era o copo que estava faltando. A equipe de investigação da cena do crime, eles não viram. Estava no balcão. De alguma forma, nós não vimos. Mas o tempo todo havia esse copo desaparecido que Blasey deve ter pegado, porque ele limpou tudo. Já vimos que era hora de limpar e ele ficou com o copo o tempo todo. A detetive Reese teve que te contar que nós não vimos o copo. Ele esteve lá o tempo todo. Bem, talvez se Blasey soubesse que um dia estaria sentado aqui enfrentando acusações de homicídio qualificado, ele mesmo teria mandado testar o copo. Mas ele não pode e não deveria fazer isso agora, pois essa não é a lei. Esse era o trabalho deles. E se tivesse cocaína ali, eles teriam descoberto. Mas eles pegaram um monte de copos. Eles pegaram todo tipo de coisa da máquina de lavar a louça deles e não tinha nada ali. Nada. E pense nisso. Lembra como eles falaram sobre toda essa cocaína? Uma coisa da qual eles não podem fugir é que ela tinha cocaetileno no sistema. Eles não conseguem, por mais que gostariam. Disseram antes que era da Astra de baunilha. Não faça isso. Não acredite nisso. Ou talvez pelos tratamentos que ela fez em Vanderbilt. Não existe nenhum tratamento em Vanderbilt que te deixe com cocaetileno no seu organismo quando cocaína e álcool se misturam. Isso significa, pensa nisso, que ele teria que ter colocado cocaína e álcool na água ou na limonada dela. E o chefe... Chefes têm paladar sensível, eles provam a comida. É isso que eles fazem. Eles provam algo e conseguem dizer qual ingrediente está ali porque foram treinados para isso. Ela não sentiu gosto de álcool nem de cocaína, nenhum dos dois. E a quantidade que dizem que ele deu para ela. Isso faz sentido? Como você faz isso? Como você coloca tanta cocaína na bebida de alguém junto com álcool e a pessoa só diz que o gosto está estranho? Vai ter um gosto muito pior do que só estranho. Você não vai continuar bebendo. E de acordo com o Estado foi assim, tanto que causou essa overdose. Então ela continuou consumindo cocaína e álcool a chefe e nunca percebeu. Não. Então vamos ao fato. Primeiro, Lauren Weber foi até o local.
Agora lembre-se, a polícia está por todo o hospital agora, porque eles chegam ao hospital às 10, 10, 12. Isso vai estar na sua ficha. Lembre-se. México, então isso é mais de uma hora depois. Você tem a policial Fish, a policial Pfeiffer, a detetive Martin. Você tem todos esses policiais que agora estão interrogando Najee, interrogando Blaze. E Najee sabia disso, e eu garanto que a senhorita Burke sabia, a senhorita Franklin sabia e Lauren Weber sabia. Sabemos que elas sabiam disso porque o policial Fish afirmou que a senhorita Burks estava ao telefone enquanto falava com a senhorita Brown. E ela disse que disseram a ela que os detetives viriam naquela noite. Mas Lauren Weber se lembra da companheira do Mário que pediu para ela buscar drogas para ele. A primeira pessoa lá dentro é Lauren Weber. E ela disse, não se perca nisso. Ela disse, tudo o que eu fiz eu não toquei em nada. Peguei as chaves, apaguei uma vela e fui embora. Mas o policial Rist disse que ela disse que também removeu pertences. E que ela olhou tudo por lá. Não é possível fazer as duas. Uma das duas não é verdade. Ou você entrou, pegou as chaves e simplesmente saiu, ou você entrou lá, pegou os pertences e olhou tudo por lá. E se você fez isso, por que mentir sobre isso? Apenas diga o que aconteceu. A menos que você tenha algo a esconder, ou a menos que você tenha ido pegar alguma coisa. Então, apesar disso, agora você tem detetives na cena. E a policial Fish disse que avisou a senhorita Burks e a senhorita Brown que a cena estava isolada. Ninguém entra, ninguém sai. Na verdade, ninguém precisava te dizer isso. Porque se ele fez isso e você acha que ele fez, você quer deixar a cena exatamente como está, porque ele pode ter cometido um erro. Quero que aqueles policiais encontrem esse erro. Eu não quero tocar nisso. Jay não precisa voltar lá naquela noite. Ela está no hospital. Vamos fechar o cerco porque vamos pegá-lo. Eu sei que ele teria cometido um erro. Eles entraram lá e removeram provas e manipularam as evidências, movendo-as de um lugar para outro. Por que você faria isso? Eles disseram que o policial deu permissão. Você se lembra da detetive Martin depondo. Então ele disse, talvez eu tenha dado permissão a eles. O senhor Jonas disse, você não me mandou um e-mail ontem dizendo que não deu? O que mudou? Hoje de manhã, ao chegar aqui, tudo mudou. Ok. Não permita que isso aconteça. Isso não está certo. Porque que tipo de detetive diria para uma mulher e 3 meninas, vão vocês investigar por mim, me avisem quando terminarem e o que descobrirem? Isso não acontece. Isso não acontece. E então você tinha a única outra testemunha ocular, a única outra pessoa naquela casa. Ele deveria ser tão importante quanto Najee, certo? Senhora Paula, acha que vai encerrar o seu próprio? E a detetive Reese, sim, senhor. A detetive Reese disse. Quero trazer pessoas para conversar. Não me incomodei e pedi para Keontae descer. Só liguei para ele. Keontae não te contaria a verdade sobre sua condenação por morte. E ele te disse, porque ele não falou com ninguém lá naquela noite, mesmo tendo ido até lá. Por quê? Ele disse que não tinham segurança. Está bem ali. Por que ele não falou? Não tenho muito tempo, então vou passar por isso rapidamente. Você não tem mais tempo.
Posso ter 5 minutos? Sim. Você tem 1 minuto. Entreguei a investigação. Esta é a toalha que ele pegou. Tenho 60 segundos. Farei o meu melhor. Essa é a toalha que ele pegou dali. Se estivesse limpando, teria arrumado as toalhas, mas não arrumou. Este é o vídeo de vigilância. Este é o copo que faltava. Ele permaneceu ali o tempo todo. Ninguém entrou, ninguém saiu. Essa é a garrafa de V8, ela não estava lá. Você vê a limonada. Você não vê o V8 e nas outras fotos você também não vê. Então, essa é a lei da comunicação. Cocaetileno está no sistema. Você receberá os relatórios. Está lá e estava lá no vômito. E todos esses médicos te disseram isso. E o laudo da autópsia, no final das contas, não se esqueça do que eu compartilhei com você. No final das contas, nem mesmo o legista consegue chegar a uma conclusão. E com todas essas circunstâncias envolvidas, como você pode? Já te falei que ao voltar lá você estará cansada e vai demorar. E você me prometeu que não deixaria ninguém mudar suas convicções sobre o que você acredita. Não importa quanto tempo leve. Porque você disse que, se não conseguem decidir sobre suas questões mais importantes, não permitiria que decidissem sobre a história negra. Eu agradeço muito pela sua paciência e por estar aqui. E a família Taylor também agradece. Eu não vou poder voltar aqui e apresentar outro argumento porque nós não temos o mesmo peso que eles têm. Então, quando vocês voltarem lá, façam o argumento por mim. Obrigado.